Deus abençoe a todos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live no nosso canal Padre Francisco Amaral. As últimas semanas têm sido intensas na divulgação das aparições marianas do Brasil. 2 semanas atrás nós falamos da aparição de São Nicolás na Argentina, com o meu amigo Dimas, que está aqui novamente. Semana passada falamos sobre as aparições de Campinas, com o professor Rafael Tonon, e parece que deu um fruto muito grande aquela live. Inclusive, não sabemos se teve a ver ou não, mas no dia seguinte à live, o Dom João, bispo de Campinas, ele deu prosseguimento em montar uma comissão que vai estudar oficialmente a possibilidade da abertura do processo da irmã Amália, confidente de Nossa Senhora em Simbres. E o que nós estamos fazendo aqui é colocar a público, nas últimas semanas, esse conjunto de aparições marianas no Brasil, que até então parece que estava meio desconhecido, estava meio escondido. E eu repito, nós temos um conjunto de aparições de Nossa Senhora no Brasil que tiveram algum reconhecimento da igreja local. É o caso de Congonhal, em Minas Gerais, que nós vamos falar na noite de hoje. É o caso de Itaperuna, de Itaúna, de Simbres, o caso de Campinas, a situação acabei de falar agora, mas hoje nós queremos conhecer e nos aprofundar, né, conversando com o nosso amigo Dimas. Olha, Dimas, o povo aqui do canal, nossos inscritos, gostaram demais do senhor e da nossa live de 2 semanas atrás. Então, tenho certeza, gente, fiquem conosco, vocês vão gostar muito de conhecer essa aparição de Nossa Senhora em Minas Gerais, também do que significa o contexto dessa época mariana, do ano mariano, no final dos anos 80, e nós vamos conhecer essa aparição de Nossa Senhora em Congonhal. O Dimas é um estudioso dessas aparições. O Dimas esteve pessoalmente na última aparição em Congonhal. O Dimas conheceu o confidente de Nossa Senhora, o Alfredo, mas eu quero dar boa noite para ele. Boa noite, Dimas! Boa noite, padre. É uma satisfação estarmos novamente aqui. De fato, a live de São Nicolás rendeu bastante comentários e rendeu muita busca na internet, muita gente se interessando realmente pelo assunto, né? E a gente fica feliz de poder contribuir justamente para que pessoas que nunca ouviram falar dessas mensagens, desses acontecimentos marianos, como a gente dizia, fico muito feliz de contribuir. Então, o nosso canal também tem o lema, né? Espalhar boas sementes, e através disso, estamos aqui a seu convite novamente para falar agora de uma aparição não muito conhecida ainda no Brasil, mas que temos aí já há 36 anos e que realmente é um marco também na história da devoção, não só no sul de Minas, mas no Brasil. Um título muito sugestivo, a gente vai falar já sobre isso. Ok. Vamos fazer uma oração também, consagrar a Nossa Senhora toda essa live, as redes de internet. Se puder, Françoel, deixar na rede aqui da casa o mínimo possível, se puder usar 4G, coisa assim para não carregar, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai, Senhor, pela intercessão poderosa da Rainha da Obediência, da Senhora das Lágrimas, essa live, a rede de internet, a conexão, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas para todos que estão chegando agora no canal, para aqueles que estão chegando pelas páginas aí do Dimas e ainda não conhecem o nosso canal. Eu sou padre da Arquidiocese de Cuiabá, escritor de 2 livros marianos publicados pela Canção Nova, Sou Todo Teu Maria e Segredos da Virgem Maria. Os links para adquirir os livros estão aqui embaixo na descrição.
Quero pedir que vocês se inscrevam no canal do Dimas, a serviço da Rainha, no YouTube, no Instagram. Quem não é inscrito ainda, está tudo aqui embaixo na descrição. Se inscreve no nosso canal, Padre Francisco Amaral, em que nós, toda semana, estamos aí com vídeos novos, com lives, com homilias, para poder propagar essa mensagem de Nossa Senhora. E nós vamos fazer isso nessa noite, falando sobre as aparições da Virgem Maria em Congonhal, Minas Gerais, no finalzinho da década de 80. Essas aparições tiveram algum reconhecimento da igreja local, através do bispo da época. No decorrer da live, vamos trazer mais detalhes sobre isso, mas o nome dele é Dom Ricardo Pedro Pinto Filho, arcebispo de Pouso Alegre. Ele deu a autorização para a publicação desse livro com as mensagens, que foi escrito pelo padre Vicenzo, Eu Sou a Rainha da Obediência, que foi como Nossa Senhora se manifestou em Congonhal. O bispo Dom Ricardo era o bispo mesmo da época ou foi o primeiro que veio depois, Dimas? Não, o da época era Dom João. Dom Ricardo foi o bispo que deu o aval a partir dos escritos deste livro aí e também deste aqui, né? Atualmente nós temos um outro bispo, que é o Dom José Luiz Magela. Então esse é o bispo anterior ao atual. Certo. Importante a gente já deixar bem claro a posição da igreja aqui no início, tá? Eu quero dizer para o pessoal da polêmica aqui, que eu sempre quero deixar muito claro a posição da igreja e que nada nesse canal eu vou fazer sem a igreja. Então nós estamos falando aqui de mensagens de Nossa Senhora, que receberam autorização, inclusive do bispo, para ser publicado, né? Então já colocamos isso na frente. E vamos falar agora dessa aparição, Dimas, que começou, né, que aconteceu no final dos anos 80 em Minas Gerais. E os anos 80 foram uma época muito especial em que parece que muitas aparições marianas começaram no final dos anos 80 e início dos anos 90. A maioria parece que já terminaram, né? Mas qual que foi o contexto eclesial e mariano da época que começaram as aparições em Congonhal? Pois bem, é bom a gente se situar, né, padre? Nós já falamos isso na live anterior, que nós estamos aí nos anos 80, sobretudo lá no final dos anos 80, no ano mariano. Então, esse ano mariano, que começou lá no dia 7 de junho, dia de Pentecostes, de 87, e terminou na festa da Assunção de Nossa Senhora, no ano de 88. Então, nesse contexto, o Papa, na época, que hoje é santo, né, São João Paulo II, ele quis criar esse ano mariano, o segundo da história aí da Igreja. O primeiro foi criado em 1954, para comemorar o centenário do dogma da Imaculada Conceição, né? E aí nós temos, então, esse segundo ano mariano, que foi proposto, olha o tema deste ano mariano. Era para lembrar o papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. E foi justamente neste contexto que muitas coisas, nós conversamos isso na live anterior, foi nesse contexto do final dos anos 80, começo dos anos 90, que nós tivemos, de fato, muitas manifestações de Nossa Senhora, não só no mundo, mas também aqui no Brasil, né? Eu quero relembrar, padre, eu achei bem interessante trazer, este livrinho aqui é bem pequenininho, claro que ele está hoje no livro azul, não sei se dá para enxergar, é uma mensagem dada ao Padre Gobi, famoso Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano. E para a gente se situar, né, o senhor falou do contexto da época, para a gente se situar, essa mensagem foi muito profunda, muito forte, e eu destaquei alguns pontos aqui desta mensagem, para a gente entender o que Nossa Senhora pretendia nesse período aí. Então ela diz assim, a partir deste ano, 1987, a partir desse ano, de maneira marcante e oficial, começarão os tempos de vossa Mãe Celeste. Estes são os tempos do meu veemente apelo. E aí ela diz, volta, humanidade, afastada e pervertida. Volta ao caminho da conversão, do retorno à salvação. Estes são os tempos, diz ela, do grande retorno. Então eu quis frisar isso aqui, tem mais um trechinho ainda. Ela diz assim,
Necessito de vozes que difundam a minha voz, de mãos que me ajudem, de pés que percorram todas as estradas do mundo. Todos esses apelos de Nossa Senhora se dão justamente nesse contexto do ano mariano. Ela diz ainda, a misericórdia virá a vós como fogo de amor, anunciando um novo Pentecostes, a gente já falou disso, né? A era do triunfo do coração de Maria. E ela diz ainda, para finalizar, estes são os tempos da grande misericórdia, esses são os tempos do triunfo do meu imaculado coração. E por isso ela diz, eu os convoquei aqui. Isso ela está falando para um conjunto de padres e bispos, né? Que estavam reunidos em San Marino, na Itália. Então, a partir desse momento do ano mariano, realmente se começou a sentir aí, no mundo todo, a presença de Nossa Senhora, como ela anunciou ali. São os tempos do grande retorno, são os tempos em que ela vem para batalhar, digamos assim, junto aos seus filhos, né? Ela, a celeste comandante, e o seu exército formado pelos pequenos, pelos pobres, pelos humildes, aqueles que levam o rosário na mão, como dizia São Luís Maria de Montfort. E também, padre, isso mesmo. E também, olha, Medjugorje, nesse mesmo período, que dizia assim, ó, uma grande luta está para desenrolar-se, uma luta entre o meu filho e Satanás. As almas humanas estão em jogo. Isso foi em 81. Em 87, ela revela, aliás, um plano para a salvação da humanidade e para quebrar, segundo dizem lá os escolhidos, o poder de Satanás sobre o mundo. Então, é nesse contexto que Nossa Senhora visita também as terras de Minas Gerais, né? Então, as terras de Minas Gerais, aí, são escolhidas por Deus, na providência divina, para um título novo, né? Um título que chama a atenção. Foi uma cidadezinha aí, né, chamada Congonhal, que fica no sul de Minas Gerais, para quem nunca ouviu falar, ela fica mais próxima aí de uma cidade chamada Pouso Alegre, a 16 quilômetros de Pouso Alegre, uma cidade pequena, no último censo, né, 11.950, 12 mil habitantes. Então, uma cidade bem pequena. Interessante. Nossa Senhora vai escolher um bairro, né, eu estive lá muitas vezes, um bairro chamado São Domingos. Quem é São Domingos, né, padre? Então, veja. Até nisso a gente vê aí um pouco os projetos, os planos de Deus se cumprindo, né? São Domingos, o grande apóstolo do Rosário, um bairro chamado São Domingos, um bairro isolado. O apóstolo do Rosário. O Rosário, a arma, né, do devoto, do mariano, do seguidor de Cristo, né? E o bairro de São Domingos vai ser escolhido, então, por Nossa Senhora para manifestação nesse período aí. Uma manifestação que chega num momento, como nós dizíamos, de muita tensão, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, uma crise também na igreja, né? O senhor sabe, uma crise aí espiritual muito grande, e ela vem justamente para despertar nas pessoas esta vontade de seguir a Jesus, né? Eu me lembro das mensagens que eu escutei lá, e das mensagens que eu também aqui estudei para falar um pouquinho, todas elas têm esse contexto de despertar as pessoas. Então, ela escolhe um lugar, vou repetir, abandonado praticamente assim, muito isolado, não abandonado, mas isolado da cidade. Poucas pessoas da cidade conheciam o bairro. O bairro ficava realmente lá na montanha. Olha, eu fiz esse caminho muitas vezes. 8 quilômetros a pé. É bom que dá para rezar o rosário inteiro. Mas, na época, havia uma estrada de 16 quilômetros. Então, era muito uma estrada velha. Depois foi construído novas estradas e tal. Mas, realmente, escolheu este lugar e escolheu um jovem, na época, 22 anos. O nome dele é Alfredo Moreira Filho. E esse jovem, né, era um rapaz que estava, como muitos da época, também despertando para a oração. Então, eles tinham ali na capelinha, detalhe, neste bairro de São Domingos, uma capelinha dedicada a São Sebastião. São Sebastião, o mártir da igreja. Né? Muitas pessoas pensam que a capelinha é de São Domingos. Não, a capelinha é de São Sebastião, dentro de um bairro, de uma zona rural, chamada São Domingos. E aí Nossa Senhora escolhe, então, Alfredo, que é o Alfredo Moreira Filho, e vai preparando o Alfredo, né? Eu acho que a gente já pode falar um pouquinho de como tudo começou. Com certeza. E eu quero chamar a atenção aqui também, e talvez você tenha alguma opinião e leitura disso, porque geralmente nas aparições históricas, Nossa Senhora escolhe crianças ou jovens. E Sim. Parece que no caso de Congonhal, não se trata de uma criança ou de um adolescente, mas de um rapaz que era um jovem adulto,
Acho que ele 22 tinha anos. 22 22 anos. anos. Mas o Alfredo é uma pessoa muito simples. Nós temos, inclusive, um documentário, uma reportagem sobre Congonhal aqui no canal, que tem uma entrevista com ele. Depois vocês podem assistir, o link está aqui na descrição. Então, Nossa Senhora, ela sempre vai, e a grande maioria dos lugares de aparições são lugares simples, pessoas simples. Parece que Congonhal não é diferente. E, gente, contando a história das aparições, uma providência divina que nós nos demos conta, que eu me dei conta pelo menos hoje. Amanhã é o aniversário das aparições de Congonhal. 36 anos se comemora amanhã. Então nós estamos aqui celebrando as vésperas dos 36 anos da aparição de Congonhal. Olha aí o José Almeida dizendo que estava lá presente na última aparição, né? Sim. Conta para nós como que as aparições começaram, Dimas. Sim. O Alfredo, como eu dizia, um jovem ali, trabalhador rural, né? Trabalhador ali mesmo daquela região. Ele começa a ter aí uma preparação para o encontro com a mãe, né? E ele estava num grupo de oração, ele com os amigos dele, ali naquela capelinha de São Sebastião, no bairro de São Domingos. Eles se reuniam toda segunda-feira e faziam ali louvores, rezavam o terço. Era um grupo também ligado à renovação na época carismática católica. Ele, quando volta para casa, né, numa dessas vezes aí do grupo, houve 3 vezes. É interessante porque todas as aparições têm sempre uma preparação, né? Tem sempre, eu diria, uma chamada, né? Como dizia lá em Garabandal. Uma chamada. Então, ele começa a receber chamadas. E a voz dizia, por 3 vezes, eu preciso de você. Então, ele se assustou muito quando ouviu a voz, né? Na primeira vez, muito, e depois também. Ficou ainda, guardou para si mesmo, e até que ele consentiu na 3ª vez, né? É sempre assim, o chamado, né? E ele diz, eu topo, assim. Respondendo aquele convite, era uma locução, né, interior, e ele dizia, eu topo. Então a voz vai dizer para ele, a voz diz, não se assuste com o que vai acontecer. Ou seja, em outras palavras, não tenha medo. Né? É sempre assim que Nossa Senhora se dirige quando ela escolhe alguém, não tenha medo. Ou seja, eu não venho, como ela dizia em Fátima, fazer mal. Né? Eu venho aqui para ajudar. E o Alfredo, então, ele vai depois contar para alguns amigos, né? Ele vai ficar ainda relutante, vai contar para alguns amigos, mas pede segredo a eles, e ele, um certo dia, né, esse dia 22 de junho, que amanhã faz 36 anos, rezando na capela, eles percebem um sinal na luz. A luz começa a piscar, e é interessante, porque nesse dia, padre, estava ele e mais 6 pessoas, 6 testemunhas. Algumas dessas testemunhas, eu tenho aqui até o nome deles aqui, João Natal, João Batista, olha aí, 2 João, Joaquim, 2 também com o nome de Joaquim, Joaquim Malaquias, Joaquim Elias, e 2 com o nome de Sebastião. Na Capela de São Sebastião, tinha 2 Sebastião, Sebastião Moreira e Sebastião Xavier. Eles estavam com o Alfredo, formavam 7, olha, um grupo de 7. O 7 é um número também simbólico, né? E eles vão presenciar, não todos, mas alguns deles vão ver esse sinal. Alfredo vai relatar que Nossa Senhora vai aparecer justamente numa luz. Aquela luz pisca, chama a atenção dele, e como que aquela luz crescesse, e ele vai percebendo a Mãe de Deus, uma mulher muito bonita, ele vai dizer, né? A princípio ela não dizia ainda que era a Virgem Maria, com um terço na mão, e ela se manifesta ali. Tem uma passagem de uma aparição, não na primeira, mas logo em seguida, que me chama muito a atenção também, porque Nossa Senhora vem caminhando, me lembrou muito Rodubach. Nossa Senhora vem caminhando, toca no ombro dele e diz assim, você me chama de mãe? Olha o carinho de Nossa Senhora para com Alfredo, né? E ele confessa que ficou muito assustado nas primeiras vezes, né? Relatou aquilo para os amigos, que não tinham visto absolutamente nada da aparição, mas que alguns deles, não todos, tinham visto também o sinal da luz. A Nossa Senhora, então, a partir daí, começa a fazer uma espécie de catequese. Era sempre nas segundas-feiras ou às quartas-feiras. Eu lhe confidenciei já isso, que a Nossa Senhora chegava sempre depois do segundo mistério, do terço. Quando eles estavam reunidos, rezando o terço, né? Ela se apresentava. E me faz lembrar, porque segunda-feira
é uma coisa que me fez pensar. Segunda-feira é o dia em que nós meditamos os mistérios gozosos. E o que é que nós meditamos no segundo mistério gozoso? A visita de Maria à prima Isabel. O que Maria faz? Maria vai às pressas à montanha. E é justamente num bairro montanhoso, né, em Congonhal, que ela vai se manifestar. E por que será? Sempre depois do segundo mistério, ela se manifesta, e é sempre a partir daí que ela tem esse diálogo com seu filho. O Alfredo vai dizer assim... Geralmente as aparições são em montanhas, né? Isso é histórico. Sim. Lugares descampados, lugares que exigem um certo sacrifício também para chegar. Eu, a primeira vez que fui lá, sofri muito para chegar lá em cima. E o Alfredo vai dizer, eu nunca vi algo tão bonito, né? Então, os encontros vão acontecer aí, normalmente, como eu dizia, às segundas-feiras, e aí o número de pessoas vai aumentando, né? Vai aumentando, até que nas últimas aparições aí, eu estive presente no dia 25 de janeiro de 88, pela primeira vez. Olha que curioso. Minha mãe ouviu falar num programa de rádio, não sei se o senhor já ouviu falar, Eli Correia. Eu já ouvi esse nome. Esse nome é famoso. E esse senhor, ele tinha um programa de rádio muito famoso aí numa emissora, e ele dizia assim que Nossa Senhora estava aparecendo nas montanhas. Minha mãe me contou, eu estava aí de folga, era carnaval naquela época, eu falei, eu vou lá conhecer. E foi aí que a gente teve, então, o primeiro contato realmente com essa realidade, né? Tudo se passou, como a gente viu, neste ambiente muito rural, né? E como eu dizia, aos poucos as pessoas foram se chegando, aos poucos as pessoas foram sentindo, né, o chamado, digamos assim, através das rádios, através de amigos, através de outras pessoas, para estarem ali e participarem também nesse momento. Então, quem ia lá, como eu fui a primeira vez, participava do terço e presenciava, ainda era na capelinha, que depois ficou conhecida como Capelinha das Aparições, né? Estava escrito, inclusive, na época, lá na capelinha, como em Fátima, Capelinha das Aparições. O local foi ficando muito pequeno e foi necessário a construção de uma nova igreja. No dia 1º de fevereiro de 91, olha aí, muito tempo depois, é que vai se criar aí a nova igreja consagrada, próxima à capelinha original. Foi o bispo, inclusive, que esteve lá na época, que foi Dom João Bergese, esse era o nome do bispo da época. Ele coroou também a imagem, nós vamos falar depois da imagem, ele coroou também a imagem, que é um símbolo forte ali, uma imagem que tem toda uma história, no ano de 1994, no mês de maio. Então, veja, um bispo chegar e coroar a imagem, né, que veio de uma aparição, a imagem da Rainha da Obediência, isso também é um gesto muito interessante. Essa imagem aqui? Não, é parecida com essa, mas ela é de madeira, né, a imagem original, essa é uma pintura. Lá, além da imagem, tem duas pinturas. Tem uma que fica dentro da igreja nova, que foi colocada lá no dia da última aparição, na igrejinha pequena, essa é a capa do livro com um quadro, né? E tem também a imagem que foi feita, padre, em pau-brasil, né? É a imagem que está aí na capa da nossa live, é aquela imagenzinha lá. Ela foi feita de pau-brasil, retirada pelos indígenas país lá, que são paraguaios. Foi ideia aí de um irmão da congregação do Verbo Divino, irmão Mateus. No dia 4 de julho, olha a data, 4 de julho de 89, ela chegou a Congonhal, essa imagem feita de de pau-brasil, e ela foi, então, entronizada, trazida ali. O autor dela, o Astrogildo Gonçalves, fez exatamente como o Alfredo narrava que via a Virgem Maria, né? Então, ela estava aí de um vestido dourado, amarelo, com um manto azul, todo o simbolismo também. Ela foi coroada, como eu dizia, 5 anos depois que ela chegou, então isso é um gesto interessante. A imagem vai chegar representando, ela está lá na capelinha até hoje, ela vai chegar representando a aparição e vai ser coroada pelo próprio bispo, né, Dom João Bergese aí, como um símbolo realmente desta acolhida pastoral, digamos assim, daquele acontecimento. Depois nós falamos mais da situação atual desse espaço. Ok. Nossa Senhora, em cada lugar, ela se apresenta com um título. Sim. Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, Mãe da Graça, em Simbres, Mãe do Infinito Amor, em Itaperuna, e assim por diante. Poderia citar muitos exemplos aqui, mas estou citando
dentro desse conjunto no Brasil que tem esse reconhecimento da igreja local, né? Sim. Qual que foi o título que Nossa Senhora se apresentou em Congonhal e qual que é o significado desse título? Sim. Houve uma pergunta, né, a Nossa Senhora, e foi justamente no dia 7 de setembro, né? Olha que interessante, o dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 87, ela vai dizer: eu sou a rainha da obediência. Olha o que ela vai dizer nesse dia, e depois eu falo outras mensagens no momento mais para o final. Nesse momento em que ela se apresenta como a rainha da obediência, ela disse assim: coloque o terço na mão. Tudo se consegue com o terço na mão. Eu sou a rainha da obediência. E ela vai dizer, todos vocês, então obedeçam. Tipo, eu sou a rainha da obediência, vocês devem obediência também. Não é? Eu estou pedindo a vocês, coloquem o terço na mão, ou seja, rezem. Colocar o terço na mão é simbólico, né? Colocar na mão significa rezar, né? Todos vocês são irmãos dos que estão lá fora, mas muitos deles perderam o reto caminho para a casa do Pai. Por isso eu peço a vocês, diz ela, que reze por eles. Olha aí, Nossa Senhora pedindo intercessão. Assim que ela se apresenta como rainha da obediência, ela já vai dizer e pedir que intercedam por aqueles que estão fora do reto caminho. Isso é muito interessante. E mais uma mensagem que tem a ver com o pedido da obediência, padre, é porque uma vez ela veio aí no dia 6 de julho, de 87, com o crucifixo nas mãos. Ela veio da sacristia com o crucifixo nas mãos, ela estava com um anjo pequenininho, um anjinho pequeno, e ela explicou ao Alfredo: esse crucifixo é sinal de salvação. Este anjo é aquele que te guarda. Olha aí, veio com o anjo da guarda do Alfredo. Reze a ele que te guarde todos os dias para não cair em tentação. Aqui tem também uma parte interessante. O que é cair em tentação? Nos remete a Eva, não? A desobediência. Ou seja, cair em tentação é a gente fugir do caminho de Deus, é desobedecer os mandamentos, é desobedecer o reto caminho, né? Então ela já vai apresentar logo nas primeiras aparições o que ela gostaria, que todos andassem pelo caminho reto e que não caíssem em tentação, não desobedecessem a Deus. E também, olha interessante aí, o auxílio do anjo da guarda. Nossa Senhora vem pedir obediência. Padre, interessante, ela vai usar símbolos locais, ela vai usar metáforas daquele povo ali, rural, sertanejo, ela vai tirar coisas aí, expressões, né, do meio ali da roça mesmo, para ensinar. Isso é muito bonito também. Nossa Senhora que vem e praticamente se adapta à linguagem, né? A linguagem de Deus adaptada àquela circunstância, àquele povo e também ao Alfredo. E quando começaram a acontecer as aparições, né? Qual que foram as atitudes dos sacerdotes, do pároco? Depois o bispo coroou a imagem, o bispo sucessor autorizou a publicação das mensagens. Mas Sim. Como que começou esse processo, né? Esse percurso, vamos dizer assim, eclesial das aparições de Congonhal? Sim. Era um grupo, como eu falei, né, de jovens ali naquela capela que rezavam, e eles tiveram, né, o apoio de um monsenhor, que era o monsenhor, cadê o nome dele? Deixa eu ver, que eu conheci pessoalmente, inclusive, ele era muito amigo deles todos, e foi ele quem tratou realmente de dar a conhecer ali todos aqueles acontecimentos. Logicamente, ele levou isso ao bispo. Eu me perdi aqui no nome Monsenhor Afonso. Monsenhor Afonso, conhecido como Monsenhor Alfonsinho, ele foi o padre que deu aquela alavancada, digamos assim, levou até o bispo, também ao conhecimento do bispo da época, Dom João, os acontecimentos, e aos poucos, como a reunião acontecia sempre às segundas-feiras, aos poucos isso foi crescendo. Para o senhor ter uma ideia, padre, no último dia da aparição tinham lá 22 sacerdotes cadastrados, assim, daqueles que rezaram a missa mesmo, concelebraram, né? Não era o bispo que celebrou nesse dia, mas havia ali 22 sacerdotes, alguns de Minas, maioria de Minas, mas também daqui de São Paulo e de outros lugares, até da Bahia tinha padres ali. Eu conhecia a maioria deles. E eles estavam presentes por que será? Foram chamados, ou seja,
A Nossa Senhora também começou a evangelizar e catequizá-los, pedindo lá no final, porque foram 8 meses de aparição. 8 meses, reunião toda segunda-feira, e foram no total 67 ou 68 aparições. A Nossa Senhora, ela vai moldando aquela comunidade, e é aquilo que o senhor falou, ela vai inserindo este grupo, porque depois ela vai pedir uma novena de missas. Olha que interessante. Lá em São Nicolás, ela pede uma novena também. Nós estamos fazendo nesse horário, inclusive, lá na nossa página do Facebook, outras pessoas estão fazendo. Lá em Congonhal, ela vai pedir agora, lá no final, uma novena de missas. A Nossa Senhora vai levar justamente aquela comunidade a ter um amor verdadeiro a Jesus na Eucaristia. Ela vai fazer com que aquela devoção a ela, com que aquele momento de oração comum, oração do terço, os louvores e tudo aquilo, culminasse com o ápice que era a missa, né? Então ela vai pedir a missa. Tem muitas mensagens, depois eu vou ler, onde ela cita isso. Eucaristia, preparação para a missa, chegar antes, sair depois, não chegar corrido, se confessar, receber Jesus na Eucaristia, ou seja, ela vai levando este povo a realmente acolher Jesus. Então, a sua pergunta é como que o padre, como que a igreja acolheu? Acolheu de maneira muito positiva. Acolheu de maneira muito positiva porque as coisas se deram de maneira muito calma, muito positiva. Sabe? Eu estive ali, como eu lhe falei, a primeira vez, porque eu vi lá no Eli Correia, mas fui depois com um grupo de pessoas, inclusive um sacerdote foi conosco, e voltei para a última aparição. Eu não vi, padre, eu não vi, eu estou dando já um testemunho aqui, eu não vi ali fanatismo, eu não vi ali desequilíbrio, eu não vi ali nada que destoasse daquilo que a igreja ensina. E eu acho que é justamente por isso que todos os bispos, né, celebram a festa que tem lá, no final a gente fala da festa, todos os bispos, não diretamente, porque não há nenhum decreto assim, atestando ainda a sobrenaturalidade, mas todos eles participam da vida da comunidade, estão ali, acolhem e dão, inclusive, como o senhor já citou aí, aval para as mensagens. Isso é importante. Tanto este livro do Padre Vicente, que está na sua mão, que é o primeiro livro, quanto esse aqui, que é da nossa amiga Cirlei, que deve estar aqui na live, né, a Cirlei Pascoal, se ela tiver, bote aí o comentário dela. A Cirlei foi que escreveu este, e tanto esse aí que está na sua mão, quanto esse aqui, tem o aval aqui do bispo da época. Quando o livro foi escrito, o bispo fez o prefácio aqui, autorizou, né, fez o prefácio não, mas autorizou aqui a edição do livro. Então, a igreja, eu penso que acolheu da melhor forma possível, né, padre? Só para ler um trecho aqui do que o Dom Ricardo Filho falou, né? Sim. Ele diz assim, que Padre Vincenzo Savoldi, com esse trabalho, possa colaborar para que as pessoas despertem para o grande amor de Deus por todos nós. Sim. Se abram esse amor, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo e pelas mãos suaves de Maria. Então, nós temos aqui um carimbo episcopal, né, incentivando e autorizando a publicação das mensagens de Nossa Senhora em Congonhal. Agora eu estou vendo que ali no chat tem muita gente que parece ser de Congonhal, dos arredores, que teve presente nas aparições, que conhece o Alfredo. Aí, ó, a Patrícia Noronha. E eu tive, inclusive, com um grupo de peregrinos, no último acampamento mariano que eu preguei lá na Canção Nova, tinha uma caravana de Congonhal. E aí, na hora que eu fui dar os avisos no intervalo, na hora que acabou ali a transmissão da televisão, eles começaram a dar sinal e levantaram a faixa de Congonhal, né? E eu fiquei muito feliz ali na Canção Nova, no centro de evangelização, lotado, de ter mencionado naquele momento as aparições de Congonhal. E depois troquei algumas ideias com a Gleise, que é nossa amiga em comum. Eu perguntei para ela se ela tem algum testemunho da época das aparições. Ela disse que era um bebê na época, né? Mas ela colheu o testemunho de algumas pessoas que falam de sinais sobrenaturais, que parece que são fenômenos que acompanham normalmente as aparições marianas. Nós tivemos aqui o testemunho do perfume de rosas,
que a gente falou no dia de São Nicolás, que eu também dei meu testemunho de Itaperuna. Curiosamente, na live de 2 semanas atrás, teve pessoas que vieram me testemunhar que sentiram perfume de rosa no momento da live, né? Tem toda a questão de sinais no sol. Eu recebi testemunho de uma pessoa que viu sinal no sol na última aparição, o sol mudando de cor. Interessante essa questão do sol, né, Alfredo? Alfredo. Quem sabe um dia a gente traz o Alfredo, né, Dimas? Sim, sim. Lá no Rio Grande do Sul, relatos. houve aparição de Nossa Senhora num lugar chamado Taquari, também na década de 80. E eu fui colega num cursinho pré-vestibular, eu tinha 18 anos na época, de um rapaz que era de Taquari. Esse rapaz, ele não era católico, ele não era religioso, mas ele me contou que ele teve em Taquari na época das aparições e ele viu o sinal no sol. Aí eu perguntei para ele, mas qual que é a interpretação que você dá disso? Você não é religioso, você não é católico, você não vai na missa? Ele falou para mim, eu não sei o que foi, mas aconteceu, eu vi. Então parece que esse tipo de coisa se torna ainda mais credível quando vem de pessoas que nem são religiosas, que não são católicos, né? Que Sim. Muitos veem esses sinais. O que aconteceu de sinais? Depois você dá também o seu testemunho, mas nessa parte dos sinais sobrenaturais que você escutou de relatos aí em Congonhal. Nós ouvimos na época da última aparição assim, o que eu presenciei foi tudo interno, né? Foi aquela paz, aquela sensação de realmente estar no céu. Testemunhos de fila, padre, eu vi, né? Depois falo também de coisas que eu ouvi. Mas o que eu vi foi fila e fila para confissão. Então, isso me surpreendeu muito. Aliás, deixo registrado aqui, foi a primeira vez que eu tive contato realmente com um local de aparição, assim, na minha vida. E, inclusive, a primeira vez que eu estive, que foi 25 de janeiro, eu fiquei ali na capelinha do lado do Alfredo, né? Muito curioso, muito jovem na época também. Eu fiquei de olho nele o tempo todo. E eu vi quando ele entrou em êxtase, vi quando ele saiu também do êxtase, a comunidade que estava em volta rezando o terço o tempo todo, a gente rezando, né? E uma paz, uma sensação maravilhosa mesmo de céu. Eu posso garantir ao senhor que era uma sensação de céu, e quem esteve aí, que está relatando que esteve na última aparição, pode, inclusive, colocar o seu testemunho aí. O que eu me lembro, e talvez outras pessoas também se lembrem, era de fila e filas, não várias filas, porque, como eu disse, tinha 22 padres lá à disposição para a confissão. Então, o senhor já imagina, cerca de 40 mil pessoas, 45 mil, dizem, na última aparição, e muitas delas, muitas que nos confessavam há muito tempo, eu soube de relatos depois, né, porque eu fui lá outras vezes, de pessoas que se confessaram ali, que há anos não se confessavam. Então, o sinal, eu diria, né, é uma coisa assim, minha, o sinal que eu senti ali realmente foi um sinal interior muito profundo. Mas eu estava ali na cerquinha, né, porque a gente chegou na última aparição, ficamos na cerquinha, eles construíram como se fosse um tablado, né, e aí colocaram uma lona preta em cima, eu tenho as fotos aqui, e a gente ficou ali o dia... Vou mostrar. Então, a gente tem aí, nesse momento, relatos de pessoas que teriam visto, sim, que teriam visto momentos... Olha, a foto não está lá, essas coisas, mas dá para ver aqui. Essa aqui foi a penúltima aparição. Aqui foi dia 15 de fevereiro, 2 semanas antes do final, nós subindo aqui, nosso grupo, olha, é uma montanha, então a gente estava caminhando, aí chegando lá, a gente teve aí nesse dia esta aparição. Detalhe, o Alfredo era acompanhado, aqui tem uma foto dele em êxtase, e ele era acompanhado, dá para ver o braço aqui, ó, tem uma foto que dá para ver melhor, acompanhado de um médico que ficava o tempo todo medindo a pulsação dele. E ele fazia todos os exames ali naquele momento para ver se não era uma alucinação, alguma coisa do tipo. E, obviamente, que não detectou nada de anormal, né? Chegou a fazer algum teste científico, não? O que eu sei é que esse médico acompanhou durante muito tempo. Eu não sei se ele está vivo ainda, eu não sei se alguém aí conhece essa história, mas ele acompanhava a pedido do padre, a pedido da própria Gente, olha igreja. Só, tem 800 pessoas nos assistindo. Eu Sim. Quero ir atrás desse médico aí. Se alguém sabe quem que é, mostra a foto dele aí mais uma vez.
Se alguém aqui conhece esse médico, não, o médico não é esse. O médico ainda, aqui tem... tá bom? O braço do médico está aqui, ó, medindo o pulso dele. Repare aqui. Eu tenho a foto. Se vocês conseguirem chegar nesse médico e ele puder depois comentar nos comentários do vídeo que vai ficar salvo, vai ser muito bom se nós ouvir também o testemunho dele, né? Então, pelo amor de Deus, gente, descubram quem é esse médico, encontrem e tragam aí nos comentários da live depois, tá? E eu queria pedir que as pessoas que... O Dimas falou agora que algumas pessoas relataram o sinal no sol na última aparição, né? Sim. Quem viu o sinal no sol, perfume de rosa, ou tem um testemunho de cura, porque parece que houveram muitas, vai colocando aí no chat agora, coloca nos comentários depois no vídeo do YouTube, tá bom? Para a gente poder ir juntando também os testemunhos do pessoal e dizer, gente, Congonhal tá aqui, o diabo não vai mais esconder não, entendeu? Vamos colocar à luz essas coisas. Padre, eu me lembro, falando ainda dessa questão de sinal, e eu falo mais da parte interna que me motivou muito, eu me lembro de uma fila de gente descendo aquela serra e subindo. Alguém citou no livro um formigueiro, me lembrava formigueiro mesmo. A gente ficou, olha aqui, eu estava o tempo todo aqui nessa cerquinha, aqui sou eu, com uma pomba da paz aqui, muito jovem, mais magro, e aqui nós estamos esperando o momento da aparição. Então, essa foto aqui também é bem sugestiva, porque ela é do dia 15 de fevereiro de 88. Essa cerquinha aqui era o lugar que a gente ficava. Olha a multidão que se reunia ali, né? Tinha caixa de som, como o senhor pode ver. As pessoas, talvez alguém até se reconheça aí na foto, vai saber, né? Alguém que está assistindo, ela está um pouquinho deteriorada aqui, eu preciso mandar. Olha, tinha freiras, tá vendo? Uma freira aqui. Inclusive, eu acho que da congregação da irmã Amália, viu, essa freira, se não me engano. E aí, fotos da última aparição, padre. Olha que bonito. Momento do êxtase. Lá no final, o Alfredo vai chorar muito. Olha, fizeram um arco de flores aqui, muito bonito. Aqui era a equipe, né, os ajudantes lá. Aqui o palquinho que eu falei, olha. E ele ficava lá, e a gente ficava um pouquinho mais aqui ao lado. Olha aqui as cabeças das pessoas. E a aparição se dava nesse contexto. Olha, veja aqui o Alfredo em êxtase, e aqui o momento que termina o êxtase. Essas fotos eu mesmo que fiz. Pena que está aqui um pouquinho, porque ela ficou no plástico muito tempo, e aqui o Alfredo chorou muito nesse dia. Eu estava lendo, por que ele chorou tanto? Aliás, eu fiquei muito impressionado com esse choro dele. E ele ficou chorando muito, padre, depois ele narrou isso para Sirlei aqui neste livro, que ele chorou muito porque ele demorou para acreditar que fosse a Nossa Senhora. No começo ele, não é que não acreditava, mas ele não se sentia capaz, então ele relutou um pouquinho em aceitar aquilo no início, como um dom realmente que estava acontecendo para ele, principalmente quando ele ouviu a voz, né, que dizia para ele que precisava dele, né, e ele vai dizer que ele chorou por ela se despedir. Foi um choro compulsivo, eu me lembro, né, ele ficou com as mãos assim muito tempo chorando, quem estava lá deve se lembrar, coloque aí, porque a Nossa Senhora disse uns dias antes que ela não viria mais, mas que ela estaria ali do mesmo jeito. No final, vou ler as mensagens e vocês poderão atestar isso. Nossa Senhora diz que não viria mais e ele, então, fica tomado por aquela emoção do momento. Foi muito profundo, muito forte. Eu lembro que, na primeira vez que eu estive do lado, o senhor falou de sinais, um sinal que eu achava era realmente a mudança da fisionomia dele, né? Um rapaz ali da comunidade, mas que naquele momento, daquela comunidade rural, mas naquele momento era quase que um anjo, assim, olhando para Nossa Senhora, porque mudava as feições. Acho que as pessoas que estavam juntos perto devem se lembrar desse momento. Era um momento realmente sublime. Era um momento que a voz também não saía, a gente não escutava a voz dele, ele falava, mas a gente não ouvia. Mas era um diálogo entre mãe e filho, era uma coisa muito bonita. Obviamente que ele é muito discreto, né? É bom que a gente diga isso também. Ele continua lá no seu... Hoje ele é avô, né? Ele tem 4 filhos, 3 já são casados, ele tem 50, vai fazer 58 anos esse ano, e ele é uma pessoa muito reservada. Então, assim, ele cumpriu aquilo que Nossa Senhora queria dele, né? Num princípio, como eu dizia, ele relutou, ele chegou a pedir para Nossa Senhora que não tinha jeito, como que eu vou fazer? Nossa Senhora um dia pediu, ele mesmo foi falar com Nossa Senhora, e ela disse assim,
para eles se reunirem, um grupo de amigos, que eram 7 também, 6, 7 com ele, e que ela daria inspiração para cada um, pois eles compuseram, no final eu posso fechar com isso, compuseram uma consagração a Nossa Senhora. Cada amigo fez um trechinho, e no final, passaram a noite em vigília, e no final saiu essa bela consagração, que depois eu posso ler, né? A Rainha da Obediência. Nossa Senhora orientou muito, Nossa Senhora era muito materna, mas também ele viu Nossa Senhora chorando, viu Nossa Senhora sofrendo. Quando Nossa Senhora sofria, ela sempre explicava. Sofria por causa dos filhos desgarrados, dos filhos que estavam afastados de Deus. É como em Salete, Nossa Senhora muitas vezes ali também apareceu triste e chorosa. Acho que Nossa Senhora está muito feliz com essa live hoje, viu? Que bom. E não sei se o Alfredo está assistindo, mas eu desconfio que sim. Alfredo, tem uma multidão de gente que a partir de hoje vai rezar por você, tá? Sim. E eu quero também nessa live te mandar uma bênção sacerdotal especial, dizer que eu, como padre, acredito naquilo que você testemunhou e queremos fazer o possível para que o mundo conheça isso, né? Daqui a pouquinho o Dimas vai trazer as mensagens de Nossa Senhora, mas antes disso, Dimas, como que está a situação hoje do local, eclesialmente falando? Sim. O bispo atual, ele chegou há pouco tempo, né? Nessa festa deste ano, ele não vai poder estar presente, como eu falei aí com a Glaze, por compromissos inadiáveis e tal, mas a comunidade continua firme. Foi construído, como eu disse, uma igreja maior, a pedido lá da comunidade. O bispo da época, Dom João, abençoou essa iniciativa. Esta igreja, que não é ainda um santuário, mas que as pessoas já chamam de santuário, sabe, assim, de maneira... É o sensus fidei, né? Os fiéis já chamam de santuário, embora não seja ainda reconhecido, é a igreja dedicada à Nossa Senhora da Obediência, com o quadro, né, que chegou, no dia da última aparição, chegou lá um quadro pintado. É muito lindo. Deixa eu ver aqui as dimensões, ele tem mais de 1 metro de altura, e este quadro chegou lá, eu estava lá nesse dia. 1,50 m por 78 de largura, que representa a aparição. Esse quadro foi lá para o centro, né, para o altar principal dessa nova igreja. Aqui? Não, é um outro parecido com esse. É um pouquinho, mas assim, no mesmo estilo. Este quadro, então, foi colocado lá, na verdade, tem 2 quadros, um do Benedito Machado, que é esse aí, que é a capa do livro, e o outro é do Adalto Gonçalves, que é um pintor que fez a pintura que eles chamam de pintura principal da igreja, né? E este quadro chegou lá em procissão, foi muito bonito. Então, o senhor perguntou da situação atual. A situação atual é que aquela igrejinha ficou pequena para a comunidade que foi se reunindo. Ali é um bairro muito grande, um bairro rural, e foi tombada em 2010, inclusive a prefeitura tombou aquilo ali, é um patrimônio hoje municipal histórico, é conhecido, abre aspas, como conjunto paisagístico do Santuário Nossa Senhora da Obediência, fecha aspas. Esse é o nome daquele conjunto que vai ser preservado para sempre. Essa capelinha não pode ser mais mexida, ela pode ser pintada, tudo, mas não pode ser mudada, reformada. Foi criado, então, essa nova igreja, e as funções religiosas continuam ali semanalmente. Há missas ali, não todos os domingos, porque a dificuldade também da paróquia de estar ali todo, né, porque apesar de Congonhal ser pequena, mas tem vários bairros, né, várias áreas rurais que têm que ser atendidas. Então, ali, quando não há missa, há celebração. A celebração, mas ali dentro, realmente é um lugar de oração. Ali as pessoas vão, agora, neste momento que nós estamos vivendo aí a novena, né, eles estão aí se preparando para terminar a novena no sábado, porque a festa mesmo principal, eles consideram aí no domingo após o dia 22. Então tá aí como alguém dizendo aí que amanhã é um grande dia, olha lá, 36 anos, né, da aparição, é isso mesmo, e eles aguardam os devotos, ou seja, é um movimento contínuo. Obviamente que por ser um lugar rural, por ser um pouquinho distante dos grandes centros assim, poderia melhorar o fluxo de peregrinos.
se vocês ouvirem, vão ouvir, né? A mensagem que Nossa Senhora deixou aí para o final, padre, a gente vai querer visitar, porque Nossa Senhora diz que aquilo ali é um lugar de graças. É um lugar onde ela nos espera como se ela estivesse ali falando com o Alfredo, ela diz. Então é bom que a gente pense nisso. Mas a situação da igreja é essa, acolhida, todos os bispos acolheram, é bom que a gente diga isso novamente, todos acolheram, todos participam do movimento ali, e segue uma vida de comunidade muito tranquila. Vamos ler algumas mensagens, Bora lá. de Nossa Senhora? Sim. Quero mandar um abraço aí para o Grupo Ixuá também, nosso parceiro aqui na evangelização. Somos canais parceiros. Deus abençoe todo o trabalho do apostolado do Grupo Ixuá. Sim. Eu já tinha frisado duas mensagens, né, padre? Aquela do dia 6 de julho, que ela vem com o anjo da guarda lá, do Alfredo, e pede para rezarem muito para que, para o anjo, inclusive, da guarda, para que ele nos livre das tentações, ou seja, obedecer a Deus, obedecer a Deus. No dia 23 de setembro, olha, dia 7 de setembro, vamos lembrar disso, foi o dia que ela revelou o nome dela, né? Então ela diz, eu sou a rainha da obediência. Pede a intercessão, como a gente já falou, pede a reza do terço, e depois no dia 23 de setembro, eu vou ler mais algumas aqui. Sim, em relação à obediência ainda, padre, no dia 8 de dezembro, atenção, porque 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição, né? Então, é o dia daquela que esmagou a cabeça de, olha lá, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Nesse dia, Nossa Senhora vai dizer assim, meus filhos, vocês podem ser obedientes se tiverem a cada dia um desejo maior de Deus em seus corações. Como é que a gente obedece a Deus? A gente obedece a Deus tendo um desejo de amar a Deus, né? Como é que a gente pode amar e obedecer quem a gente não conhece, né? Tentando meio que trazer para mim mesmo essa mensagem, eu diria o seguinte, eu só vou obedecer a Deus quando eu sentir um desejo de amar a Deus, quando eu me mergulhar realmente nesse Deus. Isso ela disse dia 8 de dezembro de 87, né? No dia 23 de setembro, ela apareceu, essa mensagem eu acho muito profunda também, ela apareceu com o rosto cansado, diz o Alfredo, e tinha até um suor sanguinolento no rosto, padre. E ela disse assim, o Alfredo pergunta, por que tanta tristeza, mãe querida, né? E ela vai dizer, estou inquieta em ver tantos filhos meus que caminham para a perdição. E completa, rezem todos os dias o rosário, para que Jesus tenha compaixão deles, desses filhos, né, que caminham para a perdição, e para que possam se salvar também. Então, veja, a grande preocupação da mãe com aqueles que se perdem, como fez em Salete, como fez em Fátima, né? Em Fátima ela mostrou o inferno aos pastorinhos, né? E disse, olha, reze por aqueles que estão indo para o inferno, porque não há quem reze por eles, né? E aqui ela vai dizer também, reze todos os dias o rosário, para que Jesus tenha compaixão deles e para que possam se salvar. E ela ensinou uma coisa muito bonita, ela diz assim, a vida é comparada com o dia e a noite. Aquele que tem Jesus em sua vida e o busca todos os dias, vive como o dia claro e bonito. Aquele que vive desligado de Jesus é como a noite negra e escura. O senhor vê que ela usava metáforas, né? Coisas do campo. Parece que uma mãe falando com crianças, né? Exato, exato. Eu vejo nessa mensagem, né, sobretudo essa busca de nossa mãe de que nós optemos pela luz, né, que nós optemos por Jesus. O da Sônia ali, que tinha 15 anos na época, está dizendo que viu o sinal no sol. Olha lá, tá vendo? Muita gente na época realmente testemunhava isso. Padre, mais duas mensagens aqui, talvez mais algumas, mas olha a do dia 30 de setembro de 87. Ela diz assim, preparai-vos melhor e procurai participar da Santa Missa e receber a hóstia consagrada. Confessai-vos, rezai mais, antes e depois da Santa Missa. Eu acho isso muito profundo, porque às vezes a gente chega na missa meio que atrasado, a gente vai direto para a comunhão, não sabe nem o que está fazendo. Nossa Senhora está dizendo para a gente se confessar, rezar mais, antes e depois da missa. Que o vosso coração esteja preparado para receber Jesus vivo. Ninguém, ela diz, pode se converter se não permitir ao Senhor tornar-se o dono do seu coração. Então eu vejo aqui também a questão da Eucaristia, né? Que ela fala em todas as aparições, e o desejo de purificação. A gente tem que se purificar, tem que se preparar bem para receber a Jesus. E mais uma mensagem, se posso ler mais uma?
Claro. Então ela diz assim, 14 de outubro de 87. Meus filhos, o céu é para todos. Sobre a terra está o Espírito Santo que leva todos à conversão. O Espírito Santo, ela cita também, ela pede até que eles invoquem o Espírito Santo, não sei se eles ainda têm esse costume lá em Congonhal, de invocar o Espírito Santo 3 vezes ao dia. Eu não tenho aqui o relato de que momento seria esse, mas eu acredito que seja manhã, tarde e noite, talvez. Ela diz para invocar o Espírito Santo muitas vezes. E diante das dificuldades, um dia Alfredo estava numa dificuldade lá terrível, 19 de janeiro, ele pergunta para Nossa Senhora, ela diz, peçam ao Divino Espírito Santo que ele resolverá tudo. Olha que bonito. Então Nossa Senhora vem apresentar o Filho, vem pedir conversão, vem falar dele presente na Eucaristia, vem falar também do Espírito Santo, então ela traça um caminho espiritual maravilhoso, né? Eu acho isso muito bonito. Interessante isso, de 3 vezes ao dia. Parece uma simplificação da liturgia das horas para os leigos simples do campo, né? Pois é, pois é. E aí, padre, essa novena de missas também, como eu dizia, isso foi bastante importante, porque a partir daquele momento ali das aparições, toda época de comemoração, já há 36 anos, eles fazem essa novena. Por exemplo, no dia 22 amanhã, vai ter lá 3 missas, uma às 7 da manhã, se não me engano, alguém pode colocar aí, a outra às 11 e a outra às 6 da tarde. Então, 3 padres diferentes vão passar por ali, rezando missa. A comunidade preparou também aquela festa, eu diria, mais social, né, também, com broas, com doces. A Gleise me mandou as fotos aqui, eu fiquei com muita vontade de ir lá rezar, mas com muita vontade. Você vai estar lá amanhã? Infelizmente, eu não vou poder. Eu tenho escola, tenho que estar na escola, e infelizmente amanhã eu não vou conseguir. Mas irei em breve, padre, para a gente fazer um vídeo, para a gente relatar a caminhada toda. Eu quero fazer, como eu fiz várias vezes. Tá, vou te dar uma missão, então. Você vai lá em Congonhal, filma, faz material para nós, tá? Nos coloca em contato com o Alfredo. Sim. E depois, quem sabe, você publica o conteúdo no seu canal. Eu posso publicar alguma coisa no meu também, se você autorizar. Sim, sempre. Sempre. Vamos colocar à luz aquilo estamos que a serviço. O demônio quer esconder. Sim. Padre, eu só queria ler mais 2 mensagens ou 3 que falam exatamente desses dias que eu estive lá. Elas me chamaram muito a atenção e eu queria ler. Pode ser? Pode ler essas mensagens e depois você mostra como que pode adquirir o livro. Se tem algum jeito? Sim. Quem quiser conhecer. Sim, a gente vai tocar nisso também. Olha, no dia 15 de fevereiro, que foi a primeira vez que eu fui lá, nós fomos com um grupo grande, que é aquela vez que eu estou aqui na cerquinha, né? A Nossa Senhora diz assim, meus filhos, coloco para vocês o remédio contra a doença que está matando regiões inteiras. Quando ela falou isso naquela época, nós pensávamos na AIDS, sabe? Porque era a doença do momento, né? Mas depois nós fomos entender que essa doença é o pecado. Porque ela diz assim, todos vocês poderão usá-lo. Qual é o remédio? Rezem todos os dias, o terço em família. Assim vocês terão amor a Deus, horror ao pecado, e serão amigos verdadeiros de Jesus. Olha lá, se nós rezarmos o terço em família todos os dias, teremos horror ao pecado. É dessa doença que Nossa Senhora falava. A doença que assola a humanidade toda. E aí, a última mensagem, eu deixo por final. O senhor quer ler alguma aí também? Não, pode escolher as que você falou. No dia 29, o dia 29, que eu acho que é uma mensagem bem profunda, também a comunidade lá obedece, arrisca essa mensagem, ela diz assim, meus filhos, não vou dar mais mensagens para vocês, mas vou estar aqui do mesmo jeito. Aqui será sempre, olha a palavra, sempre, um lugar de bênçãos e graças, fonte de cura para a alma e para o corpo. Venham visitar-me para receberem minhas bênçãos e graças, prova do meu amor por vocês. Então, ela quer dar graças a nós como prova do amor que ela tem por nós. Prometo a salvação, eu achei isso também muito bonito, prometo a salvação a todos que acolherem e colocarem em prática todos os meus pedidos. Agradeço a todos aqueles que sofrem por minha causa. Obrigada. É profundo, né, padre?
Nossa Senhora dizendo que Tem a agradece. mensagem, você perguntou se eu queria ler alguma, Sim. nos Sacerdotes, dia 16 de fevereiro de 88. Eu carrego os sacerdotes cobertos com meu manto, mas muitos ainda não acreditam em mim. Sim. Parece ser repetição de Garabandal, né? Sim. E muitos sacerdotes estão no caminho da perdição, mas ela carrega, né? Somos, por graça merecida, os filhos prediletos de Nossa Senhora. Tem como adquirir o livro, Dimas? Como é que faz? Olha, então, eu falei com a Cirlei, que é a escritora deste livro aqui. O dela, infelizmente, está esgotado. Mas, olha, a capa dele é muito significativa. Eu vou mostrar aqui acho que está dando para ver, né? Ela tem aqui a capelinha das aparições, olha, onde a gente teve aí muitas vezes. Aqui do lado, que era a aparição naquela última vez, nas últimas vezes. E agora o santuário é aqui do lado. Este livro, infelizmente, está esgotado. Ele foi feito aí para os 25 anos das aparições em 2012. Então, esse não temos mais. Mas esse que está na sua mão, lá na paróquia, lá na comunidade, eles ainda têm mais ou menos uns 500 livros lá. É do Padre Vicente Savoldi. O Padre Vicente Savoldi, eu vou entrar em contato com ele. Eu não consegui fazer isso hoje, já tentei muito, mas não consegui. Eu vou tentar o contato, Padre, com ele, para depois colocar, tanto no seu canal quanto no meu, nas nossas redes, como que a gente pode chegar até ele e como que a gente pode adquirir, né? Eu acho que adquirir. Eu tenho uma ideia aí, o pessoal de Congonhal, que está próximo aí à paróquia, ao Alfredo, de repente pode querer dar um WhatsApp de alguém de vocês, que possa fazer essa intermediação para o pessoal adquirir os livros, né? Não sei se a Glaze, se alguém aí do grupo poderia colocar um WhatsApp à disposição, tanto para aquisição dos livros, como também para as pessoas que querem ir lá, que querem saber mais sobre as aparições. Quem que vai ser o corajoso aí que vai deixar o WhatsApp do grupo de Congonhal? Se alguém quiser, né? Penso que seria muito útil. E sim, a gente vai deixar aqui na descrição também um link de uma reportagem que tem aqui no canal sobre as aparições de Congonhal, tá bom? O link do canal do Dimas, a serviço da Rainha, para vocês se inscreverem. Se inscrevam também no canal Padre Francisco Amaral, tem vídeo toda semana para vocês. Também no Instagram, Padre Francisco Amaral, eu respondo caixinha de perguntas uma vez por semana. Aqui embaixo vai ficar também os 2 livros que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, para ajudar vocês na consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, que tem prefácio do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, do Padre Gabriel Vilaverde, e também o outro livro que eu escrevi, Segredos da Virgem Maria, em que eu falo sobre Nossa Senhora na Bíblia e as principais aparições marianas ao longo da história. Você vai conhecer aqui, tá bom? Você pode adquirir pelos links aqui embaixo, ou então pelo loja.cançãonova.com, ou mais fácil ainda, segue no Instagram, Padre Francisco Amaral, e lá tem o link na bio para você poder adquirir os livros. É isso, Dimas? Ótimo. O senhor citou aí o Padre Gabriel Vilaverde. Eu tive com ele recentemente aí lá na terra do Padre Cícero, Juazeiro, né? E ele tem feito aí umas peregrinações a pé, né? Seria interessante a gente convidar ele, né? Que se alguém estiver ouvindo aí, depois eu mando também a live para ele. Seria interessante que ele também um dia viesse para cá. Ele às vezes vem para São Paulo, e aqui São Paulo, Minas, sul de Minas é pertinho. A gente fazer essa peregrinação a pé ali é muito lindo, padre. Olha, subir ali rezando o rosário é maravilhoso. Eu faço essa experiência. A minha última vez que eu estive lá já faz um pouquinho de tempo, foi em 2013. Foi no dia da renúncia do Papa Bento XVI. Dia 11, perdão, de fevereiro, né? Dia Nossa Senhora de Lourdes, 2013. Então, foi muito lindo. E, detalhe, nesse dia eu encontrei um senhor lá de Araras. Ele já faleceu. Mas esse senhor recebeu uma graça de Nossa Senhora muito intensa. Ele criou, inclusive, em Araras, interior de São Paulo, ele criou uma capela lá, a comunidade dele se reuniu e criou uma capela dedicada à Rainha da Obediência. Por quê? Ele teve uma cura das pernas, instantânea. Ele pediu a graça da cura, ele estava já para amputar as 2 pernas, ele estava internado para amputar as pernas, ele pediu ajuda de Nossa Senhora Rainha da Obediência, não sei se ele tinha visitado, isso eu não consegui levantar,
se ele já tinha ido a Congonhal antes ou não, mas ele leu alguma coisa, ele sabia de Congonhal, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora Rainha da Obediência e ele foi curado instantaneamente. Ele diz que começou a sentir um ardor, assim, uma quentura nas pernas, né, como eles dizem, e aí ele ficou curado. Os médicos refizeram os exames e o homem não tinha mais problema nenhum. Ele, segundo a Gleise, já faleceu, agora de outros males, mas ele foi um testemunho muito importante também, foi um milagre realmente, que eu acredito que tem a documentação lá na diocese, na arquidiocese, deve ter, né? E tantas graças, olha, Nossa Senhora prometeu graças, né? Nossa Senhora pede que a gente não se esqueça dela, que ela está ali do mesmo jeito. Então eu faço um apelo aqui, sobretudo a quem é aí de sul de Minas, a quem está mais perto, né? Que não deixe de visitar, como alguém colocou aí agora. Eles estão lá festejando amanhã os 36 anos. Eu, se não saísse tarde da escola, porque eu leciono de manhã, eu iria com certeza. É pena que amanhã eu não vou poder, porque eu leciono até quase 4 da tarde. Mas eu teria o maior prazer em estar lá para participar, nem que se fosse da última missa. E quem sabe um dia, padre, a gente vai fazer esse caminho, então, a pé, rezando o rosário. Vai ser uma Quem bênção. sabe? Congonhal está na minha lista de lugares e aparições para conhecer. Eu, atualmente, por uma série de questões paroquiais e de vida, eu estou meio amarrado para as viagens, né? Mas vai chegar o momento, tenho certeza. Sim. Ó, vamos encerrar com a consagração e a bênção final, Dimas, se você quiser rezar essa consagração que foi feita, Nossa Senhora da Obediência. Sim. Alguém colocou algum WhatsApp aí à disposição no chat? Tá? Se tiver algum corajoso aí do grupo de Congonhal para ajudar a responder as dúvidas da aparição, para ajudar, né, a quem sabe conseguir os livros. Se alguém colocar o WhatsApp aí no chat, o Françoel vai colocar na tela, se alguém colocar, e eu vou pedir para colocar também no comentário do vídeo, lá ali embaixo, que vai ficar gravado depois, né? Certo. Caso alguém não coloque, padre, assim que eles entrarem em contato comigo ou com o senhor aí, para a gente ter um acesso direto ao livro do Padre Vicente, principalmente, hoje também me mandaram o telefone dele, eu vou ver uma forma e a gente coloca aí na página nossa do Facebook, do Instagram, enfim, onde as pessoas podem entrar em contato para terem acesso a esse livro, porque realmente é um livro... Olha ali, ó. O Wagner Ferreira está dizendo que eles enviam pelo correio. Qual contato, Wagner? Um e-mail, um WhatsApp, o que for mais fácil para vocês, tá? O pessoal poder entrar em contato. Sim. Coloca no chat e no comentário da live, por favor. Sim. Vamos rezar a consagração. Vamos. Lembrando que essa consagração, então, padre, ela foi numa noite de muita oração, de vigília mesmo, né? Do Alfredo com os companheiros dele, eram 6, né? E aí eles fizeram essa oração. Cada um fez um trechinho. E veja que bonito que ficou. Vamos rezar, então? Ó, a filha da Cirlei está no chat, a Mariana. Deus abençoe. Cirlei e Mariana. Olha, ela está dizendo que providenciarão novos exemplares do livro. Eu vou falar também com o padre. Se quiser deixar, Mariana, também um e-mail, um contato, pode deixar, viu? Vamos rezar então, padre? Vamos. Tá. Então nós vamos aqui com muita fé, né? Pedir à Virgem obediente, aquela que disse sim, quando Eva disse não, né? Eva é o símbolo de tudo que é mal aí, enquanto Maria é o símbolo da benevolência, né? Deus olhou para a humildade de sua serva e ela, dizendo sim aí, ela nos trouxe realmente Jesus. Foi obediente, né? Que nós sejamos obedientes como ela. Então, vou rezar a oração que foi composta lá por Alfredo e pelo grupo de amigos dele, a pedido de Nossa Senhora. Virgem obediente do céu e da terra, Mãe de Jesus e de todos, prometemos ser obedientes ao Papa, aos bispos e aos sacerdotes. Prometemos ser obedientes à Senhora, a seu divino Filho Jesus e aos seus ensinamentos. Mãezinha, eu vos consagro ao vosso imaculado coração todo o meu ser e vos prometo ser obediente até o fim da minha existência. Minha mãezinha, eu quero ser obediente a vós durante toda a minha vida. Aceitai-me do jeito que sou e fazei de mim o que vós quiserdes. Sim, mãezinha querida, eu vos consagro toda a minha vida. Protegei-me, ó mãe querida,
e livrai-me do caminho do mal. Prometo fazer a vossa vontade, assim seja. Eu vou dar bênção com a imagem de Nossa Senhora, Rainha da Obediência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Rainha da Obediência, Rainha da Paz, Mãe do infinito amor, Mãe da graça, Senhora das lágrimas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dimas. Eu que agradeço, Padre. Estamos sempre a serviço. É só chamar. Deus abençoe a todos e Deus abençoe, viu, Alfredo? Eu tenho certeza que se você não está vendo agora, alguém vai mostrar para você essa live e quem sabe um dia, né? Se vocês quiserem, a gente pode também entrevistar o senhor aqui no nosso canal. Deus abençoe. Paz e bem.